Sublime expiação. Livro 2º. Passado de sombras e gravames. Capítulo 2. As licenciosidades cavam sepulturas. Juliano, desde o encontro com Grácia, passara a experimentar tormentos ignotos que o maceravam incessantemente como se o triturasse demorada constrição. Sucede que o preço da paixão é o desequilíbrio, tal como a recompensa do amor é a paz que vitaliza. Acostumado às facécias da irresponsabilidade, não podia o jovem musicista arrebatado compreender que a fortuna lhe negasse o cobiçado gozo que sintetizava na posse da bela Úmbria, esquiva quão perturbadora. Por seu turno, a sedutora jovem experimentava crescente fascínio pelo garboso enamorado, no suceder dos dias que lhe pesavam monótonos enquanto sonhava quimeras. Indubitavelmente desejava fruir as concessões em voga. No entanto, desde o diálogo perigoso que mantivera com o duque de Bisséglia, transtornado pelo ciúme e queimado pelas chamas da ira, sofria a pressão de insopitável mal-estar, qual secreta sensação de desgraça prestes a ocorrer. Sentia-se presa de desejos incontroláveis e, todavia, temia pela vida, sobre a qual pairavam estranhos presságios. Era como se a espada de Damocles oscilasse sobre o seu destino, prestes a ceifá-lo. É verdade que o amo mantinha concubinato com algumas levianas damas de companhia da princesa, que prosseguia apaixonada e sonhadora. Ela, porém, permitia-se anelar uma posição especial. Reconhecia, era orgulhosa, desde cedo cultivara e perseguira a miragem da grandeza, e uma concubina, por mais alto que subisse, sempre continuava presa de categoria inferior. A chegada do neto enriquecera de incomparável felicidade o Papa, que demonstrava roubos e emoções há anos sufocados, como se aquela criança lhe viesse preencher a lacuna decorrente do assassinato de que fora vítima Giovanni, duque de Gândia, o filho dileto do coração. Lucrécia, por sua vez, exaltada pelo fluxo dos júbilos, pobre menina mulher, joguete de ambições políticas e desmedidas paixões, não regateava concessões à corte frívola, que a contemplava como ornamento da futilidade. As festas sucediam-se na intimidade da Vila Borgia, como numa tentativa de diminuir o rigor da quadra hibernal, coroando em decorrência a vaidade de César, com incessantes troféus, após a entrada triunfal em Roma, na condição relevante de conquistador de Milão e da quase invencível Romanha. O mundo Borgia ampliava fronteiras, enquanto a supremacia política da Igreja assegurava pelas armas o controle dos estados pontifícios. Alexandre VI podia então sonhar com a possibilidade de esmagar os canhões das fortalezas de Aragão, submetendo a orgulhosa casa ameaçada por Luís XII, que lhe era devedor de valioso serviço. O tempo e os ventos sopravam, sem dúvida, favoravelmente ao pontífice, assegurando para ele o trono de ouro e púrpura em que sentava por algum tempo. No castelo de Santo Ângelo mal desaparecia o fumo dos canhões, saudando os triunfos de César e as confissões obtidas por processos condenáveis, arrancavam informações valiosas, extirpando simultaneamente a vida dos condenados. César voluteava, vencido pelo vapor da bajulação desmedida, odiado e respeitado, temido e agradado, porém jamais amado. Os vencedores de lutas ignominiosas podem transformar inimigos em cadáveres,
nunca, porém, conseguem o afeto dos que choram seus mortos. Permanecem aureolados pela falsa admiração que a força lhes confere, mas não logram, por isso, nenhuma estima. Em França, Carlota d'Albret não voltara a receber a visita do esposo, que sequer mandara buscá-la a fim de que ela pudesse exercer a função de consorte, que Luís XII lhe destinara junto a César. O matrimônio não tivera outra finalidade senão a de selar negociações entre o sucessor de Carlos VIII, que necessitava do Papa para tornar a casar-se, e Alexandre VI, o chefe da Igreja dominante, que pretendia assegurar aliança com a França. Assim eram programados destinos. Juliano crescia na escada da afetividade do jovem guerreiro, distinguindo-se entre os vassalos submissos, subitamente guindado à honra de guarda pessoal de César, com intimidade e poder crescentes na sinistra fortaleza, onde se articulavam tramas vergonhosas e constantes. A tristeza, porém, abatia-o. Impossibilitado de lograr acesso à residência daquele a quem desdenhara pouco antes e onde agora vivia eleita, era como se o destino o castigasse, abrindo o inacessível abismo entre ele e a ambicionada rapariga, ímã poderoso para a sua lubricidade juvenil. Tentara subtrair-se à paixão que o consumia, mas a presença dominadora permanecia na sua tela mental como se fora esculpida a fogo. Outras, muitas mulheres, abrasaram-no, mas sempre transitoriamente, sem que se afeiçoasse a nenhuma. Apaixonara-se 1000 vezes e todas as vezes olvidara o amor ou a amante que supunha ideal. Acreditava se tratasse de um capricho, face à dificuldade em possuir a sorrateira diva. Entre mentes, razões mais profundas ligavam os dois destinos. Não se encontravam por impositivo do acaso, nem aquele constituía um fortuito primeiro acontecimento. Na roda das reencarnações passadas, encetaram tentames de união que fracassaram, engendrando desditas, produzindo rios de dor que teriam de retificar. Vinculados, deveriam galgar a montanha da redenção, calcando acúlios sobre os pés, a fim de se livrarem felizes mais tarde. Naqueles dias, as circunstâncias e os seus temperamentos formavam um conjunto de condições contrárias a qualquer vitória. Não obstante vivessem no Vaticano e participassem das pompas da religião, ignoravam a fé, desconheciam as províncias da oração e diferiam pouco dos bárbaros. Deus lhes era apresentado ainda como Senhor dos exércitos, e eles faziam parte dos escolhidos para as grandezas da terra, quase impossibilitados de ambicionar a tranquilidade da consciência, a vitória nos céus. Vitimado pelos óbices que se interpunham no caminho entre ele e Grácia, só por meio da intriga e em que pouco a pouco se tornara destro, conseguira penetrar nas complicadas artimanhas dos diplomatas, acreditados junto a César e ao Papa, manipulando as engrenagens do suborno com a habilidade com que tangia o alaúde. A música romântica saía-lhe então do instrumento em linguagem de comovida emoção, e as canções que compunha, mesmo em homenagem ao amo, eram assinaladas pela melancolia que exaltava os sentimentos nem sempre elevados dos ouvintes, refletindo seus próprios sentimentos. Com a astúcia invulgar, estimulado pela paixão cada vez maior, em razão da improvável realização que anelava, conseguiu, mediante estratégia bem urdida, marcar encontro com a deusa, somente lobrigada à distância e sob o peso de abrasadora ansiedade. Grácia, compreendendo a posição apetecível que desfrutava, amada e requestada como um animal,
disputado em jaula dourada, recusou o convite intencionalmente, a fim de exacerbar ainda mais o ânimo do moço, e refreando, alegando impossibilidades irremovíveis. Sabia que as presas que lutam são mais valiosas. Recorria assim a esse expediente ardiloso. Juliano, não acostumado à derrota afetiva, sem maior recato, recorreu a César, que, consciente das próprias forças, tranquilizou o pupilo ardente. Sim, asseverou jovial e laço, após uma noite orgíaca. Se necessário, solicitarei a Lucrécia, que nada me nega, a permissão para a boda, ou talvez, se desnecessária esta, a desvinculação da rapariga do seu cortejo, colocando-a aos meus cuidados e permanecendo acessível ao arrebatamento do seu prazer. E riu astuta, maliciosamente. Hábeis, caprichosas mãos invisíveis entreteciam as malhas das teias envolventes, geratrizes das tragédias por vindouras. Simultaneamente, as praças de guerra, espalhadas por toda a Itália, exigiam a presença de César em lugares variados, ora para esmagar pequenas e perigosas rebeliões, ora para ostentar a força da Igreja e o privilégio de que gozava, dominando os fracos e os vencidos. A paz dos que se enganam semelha-se à miragem que facilmente se dilui. Com a primavera, Roma esplendia e os palácios majestosos abriam suas portas à nobreza fútil, ao clero intrigante, à arte e à beleza em festas contínuas e embriagadoras. Na Vila Borgia, ocupada pelo Papa e sua corte, sucediam-se deslumbrantes recepções, enquanto murmúrios graves falavam de bacanais que culminavam em lances estrategíacos, derivando para crimes hediondos para silenciar indesejáveis. Alexandre VI, sem embargo, embora a vida dissoluta que sustentava, mantinha-se como fiel protetor da concubina que foi mãe afetuosa dos filhos a quem tanto amava, Vanosa de Catanês. É verdade que Vanosa fora por ele casada primeiramente com Domênico d'Arigano, em 1474, depois com Jorge de Croce, em 1480, e finalmente com Carlos Canale, em 1486, e que Alexandre VI proporcionou-lhe, através do tempo, a posse de muitos haveres. Ela sobreviveu a 3 viuvezes e desencarnou no dia 26 de novembro de 1518, 15 anos após Rodrigo, tendo conseguido finalizar sua existência sob uma auréola de respeito e de virtude. Apesar disso, aqueles dias eram apocalípticos. A organização social e o status vigentes mantinham a moral convencional independentemente da real, como aliás ainda hoje ocorre. Os festivais coloridos, as inaugurações incessantes de monumentos e templos, o embelezamento e a restauração do santuário e o erguimento de fontanas tornavam a cidade verdadeira capital da beleza no mundo ocidental, que tinha os olhos voltados para a opulência e o luxo da sede do cristianismo, embora o reino do Cristo houvesse sido destinado ao coração do homem em trânsito pelo caminho que ele percorrera entre o estábulo e a cruz. Alfonso de Aragão detestava César e o ódio era recíproco, bem se depreende. Este era temerário e forte, dominador e brutal, enquanto aquele frágil e receoso invejava o senhor da Itália, vitorioso na política, na religião, no amor e seu possível competidor no leito conjugal. Mesmo amando Lucrécia, sabia que em Roma tudo podia acontecer. A intriga, que sempre exerceu posição preponderante em todo lugar, era então vital nas atividades das diversas casas senhoriais do mundo.
Ascensão e queda, traições e encargos eram programados em leitos de licenciosidade venal e consumados entre beijos ou brindes. A noite, silenciosa, asfixiava muitas aspirações, e o Tibre, particularmente, era leito sinuoso para os caídos em desgraça. O que o valor hesitava realizar, a hipocrisia consumava, e o que a honradez recusava, a embriaguez dos sentidos conseguia entre carícias venais. As ambições desmedidas, os desequilíbrios da emoção atormentada e os desregramentos morais constituíam fértil campo para que nele medrassem os recursos malsinadores da criminalidade, das nefastas negociações. Transitavam assim informações cheias de malícia, tendenciosas, assoladoras dos ódios, que fomentava o clima de insegurança, culminando, não raro, em suicídios rumorosos, em crises de loucura e em homicídios deploráveis. A aliança de César com Luís XII e a possibilidade de Roma abrir ao francês o caminho de Nápoles, a fim de que ele pudesse vencê-la por terra, sem ter de atacá-la por mar, aguçavam o ódio do esposo de Lucrécia, que, assessorado por conselheiros pouco argutos, não sopitou os ímpetos de revolta que o consumiam, promovendo oposição declarada ao cunhado. Ninguém conseguia desafiar impunemente o vingativo filho de Alexandre VI, mas a insensatez não sabe discernir e, desse modo, a precipitação de Alfonso vitimá-lo-ia a curto prazo. A 15 de julho de 1500, em noite de calor, quando Alfonso, deixando o Vaticano, atravessava a Praça de São Pedro, foi fácil vítima de sicários embuçados que apunhalaram e o deixaram prostrado semi-morto. Os gritos do príncipe no silêncio noturno e o barulho das imprecações e dos cavalos em disparada alertaram a guarda palatina, que socorreu o ferido e levou-o ao seu palácio. Todos adivinharam o nome do mandante criminoso. O carinho de Lucrécia e o devotamento de sua irmã Sancha evitaram que fosse envenenado durante a convalescença. Era o começo de novas dores. O Papa, atendendo a filha, destacou um contingente de guardas para impedir novo ataque. Desequilibrado pelo ódio crescente, não refeito ainda dos ferimentos, atacou a César, que passeava em jardim próximo, utilizando-se de arco e flecha. Inatingido, César sorriu enigmaticamente. O olhar que então lhe endereçou seria inesquecível. Alfonso tinha agora o destino selado e o sabia. César não concedia segundo ensejo ao inimigo. Recorreu à esposa, propondo-lhe nova evasão, ansiando buscar o apoio do tio em Nápoles, que o salvaria sem dúvida. A jovem princesa conhecia demasiadamente o irmão para ter certeza de que a frustrada e louca tentativa do marido não passaria sem desforço. Buscou entrevistar-se com o genitor, que a mandou tranquilizar-se, preocupado que estava com os negócios do Estado, impossibilitado, no momento, de dedicar-se às questões que considerava de somenos importância. Paulatinamente, o Papa cansava-se da pusilanimidade do genro, que lhe parecia inapto e venal, cujo atrevimento por pouco não lhe arrebatara César, seu general e segurança na construção do império pontifício com que sonhava. No íntimo, talvez quisesse libertar-se do napolitano, já agora indesejável. Não deu a maior importância ao caso. Por ocasião da última excursão de César a Ferrara, Juliano, de quem necessitava para o prazer e para a defesa pessoal, seguir entre os membros da comitiva, embora desejasse ficar em Roma. Nesse comenos, Alfonso, informado da ausência do músico, a quem passara a odiar,
constrangeu Grácia à nova entrevista, na qual se precipitaria nefastos acontecimentos. Abrasado pelo desejo de competir com o traidor que o desertara, reiterou à jovem a paixão de que se sentia objeto. Fazendo-lhe promessas, acenando-lhe com fortuna fácil e glória, e possivelmente com um matrimônio conveniente, seduziu-a, dominando-lhe a débil resistência e arrojando-a ao pântano da corrupção moral. A princípio, surpreendido pelas sensações novas, sentiu-se agradado o amante, que mal disfarçava a vitória sobre o inimigo detestado. Esperava-o em triunfo íntimo, antegozando a satisfação do sucesso. O concubinato estabeleceu suas intrincadas amarras enquanto o tempo deslizava célere. A desafortunada moça, que desconhecia a própria desdita, pois o maior infortúnio se estabelece na ignorância da infelicidade, que fere fundo as vítimas que lhe caem nas malhas, continuava acalentando ilusões, não obstante as maledicências espalhassem informações que culminaram por alcançar Lucrécia, a esposa traída. Como se não bastasse as graves conjunturas, a licenciosidade dos amantes conduziu Grácia ao altar da maternidade, por meio de tormentosa gestação, que, ao ser interrompida por determinação do amante, por meio de processo primitivo e criminoso, roubou-lhe a vida prematuramente, saciando a sede de vingança daquela que fora sua benfeitora. Realmente, vida e morte eram e são fenômenos comuns, mas as circunstâncias que então estabeleciam a manutenção de uma ou outra nunca eram levadas em conta, se transcorressem sob a égide de nobres e potentados ou ocorressem na intimidade das casas fortes. Ao retornar, Juliano, que conseguira introduzir informante no lar de Alfonso, inteirou-se de todas as infâmias e desgraças desenroladas na sua ausência. Ferido no âmago do ser, recorreu a César, rogando-lhe justiça. O ódio é tóxico que corrói o vasilhame que o contém. Retido destrói, espalhado envenena. Alfonso fizera-se vítima da impulsividade, e Juliano, sincronizado na mesma onda de animosidade, tornava-se fácil presa da alucinação. César prometera unir a sua à odiosidade do amigo. Exatamente neste período, com as mãos ainda manchadas pelo sangue de Grácia e do filho que não permitira nascer, Alfonso era vítima da agressão noturna em São Pedro e Juliano era um dos agressores mascarados.